pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, o seu professor de Biologia. Nessa aula eu quero aproveitar aqui com vocês e trabalhar ainda sobre as relações ecológicas. Já na parte 4 nós vamos estudar por meio de exercícios comentados. Nós já tivemos a aula sobre relações ecológicas interespecíficas, né? Que nós temos dois tipos. Tem as relações ecológicas intraespecíficas e as relações ecológicas interespecíficas. Então, essa segunda que eu falei, que são as relações interespecíficas, são as relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. E é sobre elas que a gente vai agora trabalhar por meio de exercícios. Eu quero comentar algumas questões com vocês, tá? Vamos para a primeira questão. O que é que ela diz? Os itens abaixo contêm exemplos de diversas relações ecológicas entre os seres vivos. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. A associação entre certos fungos e algas clorofíceas ou cianobactérias costuma ser tão íntima que ambos formam um novo tipo de organismo, o líquen. Então, que tipo de relação é essa? Eu tenho aqui um fungo associado com uma alga, ou então um fungo associado com uma cianobactéria. Esse tipo de relação, que é chamado de líquen, é um tipo de simbiose, né, que é mutualismo. A relação ecológica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes e eles precisam estar juntos. Só que essa união ela é obrigatória, não pode haver a separação entre o fungo e entre a alga. Os dois têm que estar juntos, porque senão eles não conseguem sobreviver. Aí nós temos uma relação ecológica de mutualismo. Inclusive, ele quer saber que as relações ecológicas que estão descritas nos itens acima são classificadas respectivamente como. Então, a primeira relação nós já vimos que é mutualismo. Então, a gente elimina aqui a letra A, a letra C e a letra E. Nós ficamos entre a letra B e a letra D, que a primeira relação é de mutualismo. Vamos aqui julgar a segunda relação ecológica. Ela diz assim, pessoal, ó, várias espécies de abelhas formam agrupamentos altamente organizados, nas quais, de modo instintivo, cada indivíduo coloca a sobrevivência da colmeia acima da sua própria. Que tipo de relação ecológica existe entre as abelhas, né, as abelhas, os indivíduos de uma colmeia? Então, aqui nós temos uma relação ecológica chamada de sociedade. Então, esses indivíduos, as abelhas, elas não promovem, não existe colônia de abelhas. Na verdade, esse é um termo errado que é utilizado. Elas formam sociedade. Por que sociedade? Numa sociedade, os indivíduos que pertencem a ela, eles não têm uma relação de dependência fisiológica ou morfológica. Como assim? Vamos imaginar, por exemplo, uma colônia de corais, né? Os indivíduos de uma colônia de corais, eles sim, eles por serem uma colônia, eles têm uma relação de dependência. Um precisa estar ligado com o outro, né? Essa relação de dependência ela é obrigatória. No caso da sociedade, no caso das abelhas, cada abelha ela tem um corpo separado de outra abelha. Elas não estão grudadas entre si. Então, elas formam ali uma sociedade. Inclusive, elas vivem junto porque elas têm um tipo de divisão de tarefas entre elas. É uma sociedade heteromórfica. Ou seja, os indivíduos que exercem funções diferentes têm um formato do corpo diferente um do outro. Então, a segunda afirmativa é uma relação ecológica chamada de sociedade. Então, a primeira relação é mutualismo, a segunda é sociedade. Nós estávamos entre a letra B e a letra D. Já vimos aqui que a letra D não vai ser, porque ele está dizendo que o segundo item seria colônia. Não, é sociedade. Então, de cara, nós já vimos que a letra B é a correta. Mas eu quero aproveitar e julgar as outras alternativas, né? Para ver se realmente a terceira afirmativa se é sobre canibalismo. Vamos lá. Terceira afirmativa diz assim: entre alguns insetos da mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelos sadios. Olha aqui, ó. Indivíduos da mesma espécie estão servindo de alimento
para os indivíduos que pertencem à mesma espécie. Então, isso é realmente um exemplo de canibalismo. Canibalismo é uma relação ecológica intraespecífica, ou seja, uma relação que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, só que ela é desarmônica, porque o indivíduo ali que está sendo comido, ele está tendo prejuízo, logicamente, né? Então, realmente, aqui, a terceira afirmativa é canibalismo. Agora, vamos ver a quarta afirmativa. A caravela é um quinidário que vive flutuando no mar e é formada por um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem fisicamente juntos, dividindo o trabalho. Realmente, a caravela ela é um tipo de colônia, é uma colônia de indivíduos que pertencem à mesma espécie. Esses indivíduos, eles estão grudados. Eu não posso separar eles, porque se eles forem separados uns dos outros, eles vão morrer. Então, eles precisam permanecer interligados. E aí nós temos uma relação de colônia. Então, alternativa B. Vamos agora para a próxima questão, pessoal. A próxima questão diz o seguinte. Considere as afirmações abaixo. Micorriza é uma associação entre certos fungos presentes no solo e nas raízes das plantas. Nesta relação, o vegetal fornece matéria orgânica para a sobrevivência dos fungos e estes absorvem nutrientes minerais e água, transferindo-os para as raízes da planta. Estamos nos referindo a um exemplo de que tipo de relação ecológica? Vamos aqui analisar o que são micorrizas. Micorriza, olha só, nós sabemos que os fungos, eles são formados por filamentos ou fios, né? Filamentos de várias células que produzem enzimas digestivas para digerir a matéria orgânica. E no caso, existem muitos fungos que são apenas decompositores, mas existem fungos que se associam com plantas e elas vão promover uma ligação direta com as raízes de plantas. Então, por exemplo, nós temos aqui uma planta. Nós temos aqui a raiz dela, mas juntamente com essa raiz, você vai perceber que tem esses filamentos aqui. O que são esses filamentos? Eu tenho aqui a raiz da planta associado com filamentos chamados hifas. Essas hifas, elas aumentam a superfície de contato da raiz com a água e os sais minerais. Então, por ter essa maior capacidade de aumentar essa superfície de contato, isso vai fazer com que a planta consiga absorver mais água, mais sais minerais. Consequentemente, a planta, ao promover o processo de fotossíntese, ela vai entregar para o fungo o carboidrato que ela produziu durante a fotossíntese. Ou seja, o fungo ele vai ajudar a planta e a planta ajuda o fungo. Então, nós temos uma relação ecológica entre indivíduos de duas espécies diferentes, né? A planta e o fungo, e os dois estão se ajudando. Então, nós temos aí um tipo de mutualismo, pessoal. Mutualismo é uma relação ecológica em que dois indivíduos de espécies diferentes estão juntos, convivendo mutuamente, e eles não podem se separar um do outro. Então, é um tipo de simbiose obrigatória. Lembra que o termo simbiose significa viver junto, certo? E o mutualismo é um tipo de simbiose. Vamos lá, pessoal. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, ela diz o seguinte, ó. Quem pratica esportes, muitas vezes não avalia os avanços tecnológicos que carrega em seu uniforme de trabalho. Em calçados como o tênis, há o cuidado com o uso de materiais redutores da transpiração. Tudo para prevenir as micoses, geralmente causadas por fungos que se aproveitam do calor e umidade dos pés para obter abrigo e saborear a queratina das unhas, peles e pelos. Então, nós vimos aqui um breve relato de alguns materiais que evitam o aparecimento de alguns fungos, né, que promovem, inclusive, o pé de atleta, né, o que causa o famoso chulé, e também tem a questão do que a gente chama como frieira, né, que é um tipo de micose, uma doença causada por fungo. Então, aqui diz o seguinte, ó, os fungos causadores de micoses, ao buscar abrigo e alimento nos pés dos atletas, causando danos ao organismo,
exerce um tipo de associação. Que tipo de relação ecológica, né, que vai haver entre o fungo e o indivíduo que ele está afetando? Então, nós vimos que o fungo, de acordo com o enunciado, ele mora no pé do indivíduo. Ou seja, ele encontra abrigo. Mas, ao mesmo tempo em que ele vai encontrar abrigo, ele consegue encontrar alimento. Então, quando o tipo de relação ecológica em que um indivíduo mora no corpo do outro para se alimentar dele, aí é um tipo de relação ecológica chamado parasitismo. No parasitismo, um indivíduo que vai ser o hospedeiro, ele serve de moradia e serve de alimento. Ok, pessoal? Então, é isso. Vamos agora para a próxima questão. Ela diz o seguinte, ó. A figura mostra líquens sobre o tronco de uma árvore. Pessoal, vamos lembrar o que são líquens. Líquens, geralmente, nós encontramos em florestas, em parques, onde o ambiente tem um ar muito agradável, o ar puro. E eles são conhecidos como bioindicadores de pureza do ar. E nós sabemos que os líquens, eles são formados ali pela associação entre fungos e algas, certo? E geralmente é um tipo de alga chamada como clorofíceas ou algas verdes. Mas também os fungos eles podem se associar com cianobactérias, que é um procarionte, diferente da alga. A alga é um eucarionte, certo? E as cianobactérias, elas são procariontes. Então, nós temos aqui a figura de um líquen. Conforme vocês podem ver, esse aqui tem uma cor um pouco alaranjada. Nós encontramos também líquens amarelos, verdes. Em sua maioria, nós encontramos líquens verdes, por causa da presença das algas verdes. A relação ecológica existente entre o líquen e a árvore e a relação entre o micro-organismo componentes dos líquens são classificadas respectivamente como... Então, vamos lá. Ele quer saber qual é a relação ecológica que existe entre o líquen, certo? E a árvore. E a relação ecológica que vai existir entre os indivíduos que formam o líquen. Primeiro nós vamos analisar a relação ecológica que há entre o líquen e a árvore. Vamos pensar. O líquen, ele cresce nas árvores. Eles não se alimentam das árvores. Então, nós não podemos considerar a relação que existe entre o líquen e as árvores como parasitismo. Por quê? Porque os líquens eles não se alimentam das árvores, eles apenas crescem em árvores. Então, é um tipo de inquilinismo. O líquen ele é um inquilino das árvores. Mas nós vamos ver aqui que nenhuma alternativa apresenta a palavra inquilinismo. Mas existe um tipo de inquilinismo em que o indivíduo ele cresce em árvores. E esse tipo de inquilinismo é chamado de epifitismo. Então, a relação que existe entre o líquen e a árvore é epifitismo. Inclusive, não apenas os líquens podem promover o epifitismo, mas muitas outras plantas, como bromélias, elas podem crescer em árvores, justamente porque elas são resultado de alguma semente que foi lançada por algum pássaro que caiu acidentalmente entre os troncos das árvores. E aí essas plantas, elas cresceram. E isso é uma relação vantajosa para ela, porque ali ela consegue alcançar um local que tem luminosidade. Isso é importante. Na questão do epifitismo, existe ali a busca pela luminosidade. E a luminosidade ela é importante para o líquen. Por quê? Porque a alga que faz parte do líquen, ela promove a fotossíntese. Então, aqui, a primeira palavra é epifitismo. E como nós já podemos ver, por eliminação, nós já sabemos que vai ser a letra A, que é a única alternativa que apresenta a palavra epifitismo. Mas vamos ver, ele está dizendo que a segunda palavra seria mutualismo. Ou seja, mutualismo, ele está dizendo que é a relação que há entre os micro-organismos que formam o líquen. E realmente, o líquen ele é formado por fungo e é formado por alga. E a relação que existe entre o fungo e a alga é chamada de mutualismo. É um mutualismo obrigatório. Então, realmente é a letra A. Vamos agora para a próxima questão, pessoal. Ela diz assim, ó.
Os seres vivos mantêm relações entre si e com o meio onde vive. E só abrindo parêntese, essa área de estudo aqui, esse é o objeto de estudo da ecologia. A ecologia, ela é a área da biologia que estuda as relações ecológicas que os seres vivos promovem entre si e as relações ecológicas que eles promovem com o ambiente onde eles vivem. Esse é o objeto de estudo da ecologia. Então, a questão é que ela já começa fazendo essa primeira afirmação. A respeito das relações ecológicas, foram feitas algumas afirmações. Assinale a alternativa incorreta. Então, nós vamos ver qual da alternativa, vamos ver aquela que está totalmente errado, né? A letra A, ela diz o seguinte: o predatismo é uma relação desarmônica entre a presa e o predador. Essa relação é importante para o controle populacional das presas. Pessoal, essa letra A está correta. Predatismo, o que é predatismo? É uma relação ecológica em que um indivíduo de uma espécie ele serve de alimento para outro, que é de outra espécie. E é uma relação o quê? Desarmônica. Desarmônico quer dizer que está havendo prejuízo para um dos indivíduos que estão fazendo parte daquele tipo de relação ecológica. Realmente, predatismo ele é desarmônica, porque um indivíduo está servindo de alimento para o outro. E ele termina finalizando dizendo o seguinte, ó, é importante para o controle populacional das presas. Realmente, eu já tive uma aula com vocês, onde eu estudei sobre dinâmica de populações. Aí eu falei da regulação populacional que os predadores promovem sobre as presas. Se eu tiver muitas presas, né, ali se reproduzindo, e poucos predadores, vai ter muitos alimentos para os predadores disponíveis naquele espaço. E se tem muito alimento, eles vão crescer, vão se multiplicar, porque tem muito alimento. E aí, essa quantidade de predadores promove a redução da população das presas. Está correto? Mas ele quer a alternativa incorreta. Então, vamos para a letra B. A lombriga é considerada um endoparasita, enquanto que a pulga e o piolho são ectoparasitas. Estes organismos buscam abrigo e alimento no hospedeiro. Corretíssimo. Ele classificou esses parasitas de acordo com o local onde eles estão parasitando. A lombriga, como ela parasita no interior do indivíduo, ela é considerada como um endoparasita. E a pulga, juntamente com o piolho, como elas estão parasitando por fora do corpo do indivíduo, elas são consideradas ectoparasitas. Então, vamos para a letra C, porque ele quer a alternativa incorreta. A letra B está correta. As rêmoras são peixes que se grudam na pele dos tubarões com o intuito de aproveitar os restos de suas presas, caracterizando como comensalismo. Inclusive, a rêmora ela é conhecida como peixe-piloto. Vocês já se perguntaram por que o tubarão não come a rêmora? Gente, a relação que há entre eles dois realmente é comensalismo. Mas, na natureza, as relações ecológicas elas não acontecem isoladamente. Também pode haver protocooperação entre a rêmora e o tubarão. Por quê? A rêmora ela se alimenta também de restos de carne que ficam ali presos entre os dentes do tubarão. E ele abre a boca, normalmente, para ela se alimentar da sujeira da boca dele. Então, ali, um termina ajudando o outro. Mas, realmente, aqui, a relação que ocorre entre o tubarão e a rêmora é comensalismo. Não vai ser a letra C. A letra D diz o seguinte: os líquens são formados pela associação de fungos e algas, numa troca de benefícios obrigatória para a sobrevivência de ambos. Inclusive, essa relação que há entre líquens e entre as algas e os fungos que formam os líquens é uma relação de mutualismo, que é obrigatório. E a letra E. Os cupins não conseguem digerir a celulose sem a ajuda dos protozoários. Nos humanos, esse polissacarídeo é facilmente digerido, uma vez que produzimos a celulase. Gente, nós seres humanos, nós não produzimos a celulase, certo? E por isso a gente não consegue digerir a celulose. Então, a alternativa errada vai ser a letra E.
Pessoal, essa foi a nosso exercício sobre relações interespecíficas. Espero que vocês tenham entendido. Aguardo todos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.